Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da sexta semana do Tempo Comum, e estamos num período de preparação para um tempo muito específico e belo da nossa igreja, que é a Quaresma, tempo de conversão, jejum, silêncio, recolhimento, para meditarmos ainda mais profundamente na necessidade de nossa conversão e por uma vida de santidade para nós e para nossas famílias, né? Então, nesse período que nos prepara para a Quaresma, é bom que nos recolhamos, ainda mais quando o mundo está aí turbulento, com os fervores atiçados com o Carnaval. Então, não se deixe conduzir em seu coração de maneira desavisada sobre aquilo que você desconhece, mas que tem impacto sobre a sua vida mental, sobre a sua saúde, sobre a saúde também da sua alma. As escolhas da gente têm peso e importância. E para nos avisar sobre isso, desde domingo, o Senhor tem dado à igreja uma liturgia assim belíssima, né? Então, sei que vocês estão ainda com o sermão do sacerdote reverberando em vossos corações, ou com aquela bela leitura de ontem, né? No qual Jesus fala sobre a necessidade de entender que nenhum mal pode ser nutrido no coração humano, mesmo que em doses homeopáticas. E também que o bem precisa ser acolhido, escolhido, discernido, apreciado e fomentado em nosso coração para que a gente não resvale em erro. Mas o certo é que todo coração saiba. Seremos avaliados, seremos vistos por aquilo que escolhemos, pela vida que nós decidimos em Deus. Então, para quem quer se ver livre do pecado, das paixões desordenadas, dos erros que tão arraigadamente escolhemos na vida, para quem quer já é difícil. Imagine para quem não discerne nisso. Então, que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Não sejamos pessoas de meio termo. Cumprir 9 mandamentos entre os 10 pode invalidar o esforço de ter cumprido os 9. Tentar aderir a Deus, mas em algum ponto ter ressalvas quanto a uma ou outra conduta que o Senhor nos indica a ter, significa que não queremos por inteiro. Por isso a liturgia de hoje é bem decisiva com relação a isso, quando o povo pede para o Senhor ainda mais sinais. Sinais que estejam talvez ali por convencer ou por driblar aquilo que a inteligência pode captar na fé, pode ser iluminada na revelação do próprio Deus. Então, deseja-se algo que sobrenaturalmente esteja acima do poder de escolha do homem dado por Deus. Deus nos deu livre-arbítrio, ou seja, liberdade para arbitrar, para decidir, para escolher. Quando por livre-arbítrio nós escolhemos o mal, nós perdemos a liberdade, pois a liberdade pressupõe justiça, predispõe o bem. A liberdade é uma virtude que tem aqueles que moderaram o pecado e os maus apetites. Agora, se eu escolho inveteradamente pelo mal, eu passo em um mal consentido repetitivamente, que é um mau hábito, que é um vício, que é um mau costume, ou em um erro acidental, que moralmente tem até um peso menor se eu me arrependo. Mas uma vez aderindo por livre-arbítrio, por livre decisão, por livre escolha, se eu faço adesão ao mal, eu me torno escravo dele. E o mundo tem muito aquela política de dizer que a liberdade, né, predispõe, né, o homem a se aprisionar nas paixões. Mas não, a liberdade para escolher predispõe o homem a escolher livremente.
deliberadamente, conhecidamente pelo bem. Ou seja, o fato de podermos escolher pressupõe um grande respeito de Deus por nós e também uma grande autonomia e autenticidade no amor que escolhemos. E hoje, o homem meio que pede assim: dê-nos um sinal que nos convença, para que a gente não tenha que decidir. Ou seja, desfaça a obra que o Senhor fez no pressuposto de sermos livres. Ou seja, é uma afronta grave a Deus, porque a gente está dizendo que a obra que Ele fez em nós carrega um defeito, que Deus nos respeitou e nos amou demais, nos dando o livre arbítrio. Porque se Deus fizer uma coisa que sobrenaturalmente nos convença, então eu me tornaria escravo a obedecer. Isso é impossível. Né? Não é amor. Isso não é virtude. Está aí uma coisa que Deus deu ao homem para que de fato o predisponha à liberdade de amar. E Deus nunca vai afrontar a sua capacidade de escolher. Também o demônio pode fazer graves danos a você, principalmente quando você se torna escravo dele por meio dos seus pecados. Mas em todo tempo, até quando você estiver lá, dividindo as bolotas com os porcos no chiqueiro, na lama, na devassidão do seu pecado, ainda lá você pode discernir. Era melhor quando eu estava na casa do meu pai e era servido dos melhores manjares e tinha a liberdade de amar, de estar na sua presença. Vou voltar para a casa do meu pai. Não mereço ser chamado mais seu filho, mas se eu for chamado como servo, o meu pai tratava tão bem o servo. Para mim já basta, porque eu faço o discernimento hoje que o mal que eu escolhi eu não quero mais. Então, o demônio, por mais que ele possa levar você para o chiqueiro, para o vale da lama, para o fim do poço, ele nunca vai desfazer a obra que Deus fez em você, que é torná-lo capaz de discernir, de conhecer a Deus, de mergulhar no oceano infinito da misericórdia e da comunhão com um coração gigantesco, infinito, que é o de Deus. E o Espírito Santo pode revelar ao seu coração também as profundezas do coração de Deus, manifestando em tua vida quão bom é fazer boas escolhas, para que não tenhamos ocaso em nosso viver. Então, hoje, o Evangelho, narrado lá para nós pegar aqui rapidinho, lá em Marcos 8, versículos de 11 a 13, diz: naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo, ou seja, Jesus se apacienta, se acalma. Por que essa geração pede um sinal? Vocês querem realmente aderir com liberdade aos planos de Deus? Ou vocês querem dizer que algo, no que Ele fez em vós os conduz para o mal? Em verdade vos digo, esta gente não será dado sinal, porque ele já foi feito, meus irmãos. O sinal de que Deus nos espera, nos aguarda e deseja o nosso amor é Ele nos ter feito livres, capazes de, na nossa liberdade para arbitrar, conhecer a Deus e por Ele escolher. E aí o nosso amor torna-se autêntico, torna-se verdadeiro, torna-se crível, pelos homens, por Deus, pelos anjos. O homem precisa escolher: faça-se em mim a tua vontade, como disse a nossa mãe, a Virgem Maria. Deus abençoe você e até amanhã. Tchau.